Shalom, amados. Queria te colocar algo. Talvez você foi discipulado e colocado para você o livre-arbítrio. Existe dois caminhos. O caminho estreito conduz à vida eterna. E o caminho largo e espaçoso conduz à perdição e ao inferno. Existem duas grandes famílias. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. É a Bíblia que diz isso. Mas eu preciso te colocar algo sobre as suas decisões. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, tem um versículo que quando eu me deparo com ele, eu escuto a proposta de Deus e o conselho de Deus, né? Ele te dá um conselho profundo de graça, de longevidade, de vida, de tudo. Ele diz assim, Deuteronômio 30, 19, os céus e a terra tomem hoje como testemunhas diante de ti, que tenho colocado uma proposta para você. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Observa, ele pegou como testemunha o céu e a terra. Porque o interesse dele está na terra, de colocar pessoas no céu, por isso ele enviou Jesus. E ele diz assim, eu tenho uma proposta para você. Você é livre, você decide por ela. Você decide pela vida ou decide pela morte. Você decide pela bênção ou decide pela maldição. E então continua dizendo, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Por quê? Porque um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai encaminhando eles pela oração, pela palavra, pela exortação, pela intercessão. Ele diz assim, escolhe tua vida, escolhe a bênção, para você viver, tu e a tua descendência. E ele diz assim, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, te chegando a Ele. Tenho falado muito que muitos homens e mulheres não têm mais tempo para oração. O diabo tomou o tempo deles. Eles brincaram, eles ignoraram o ardis de Satanás, não conhecem mais do relacionamento. Quando eles querem uma palavra, eles têm que sair doido atrás de profeta. Eu amo os profetas, reconheço os profetas, são úteis os profetas, né? Mas Jesus os exorta que a maioria deles estão em iniquidade. E Jesus falou, não conheço você. Quando Jesus disse não conheço, ele disse, não está se relacionando comigo. E ele diz assim, você precisa escolher a vida, escolher a bênção, para você dar destino aos teus. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longevidade dos teus dias. Para que você fique onde tem um plano de Deus, para que você fique na terra de Deus, para que você conceda, chega no lugar onde você se torna um herdeiro de Abraão. Os herdeiros de Abraão são os herdeiros da fé. E quando nós observamos isso, quando nós entendemos isso e olhamos para aquilo que Jesus falou, né? Jesus disse algo tão forte em João, Evangelho de João 16, 12, ele diz assim, ainda tem muito para falar-vos. Ele tinha tantas coisas para dizer para os discípulos, mas vós não podeis suportar agora. Deixa eu dizer para vocês, Jesus discipulou os discípulos sem eles ter o Espírito Santo, acesso ao Espírito Santo. Existe profundezas de Deus que quando você busca o Espírito Santo você vai entendendo, ele é o mestre dos mestres. O Espírito Santo é aquele que coloca uma unção em nós e diz, e a unção que está em vós, que dele recebeste, o apóstolo João escreveu na primeira carta, a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas. E você não precisa mais correr atrás dos homens. Ele não está dizendo isso para um título de uma denominação, um título de uma autoridade, um título de um pastor. Não, ele está falando isso para os filhos. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Então ele diz, mas quando vier
aquele Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Ele está falando do Espírito Santo. Ele não falará de si mesmo, mas falará tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Olha a função do Espírito Santo: te revelar as profundezas de Deus, te revelar os segredos de Deus. Quantas pessoas estão murmurando de outras pessoas, porque disse isso, porque falou aquilo? Ou se dedique, amado, se dedique, minha irmã, se dedique a ter comunhão com o Espírito Santo. Romanos 8,14, ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele diz no versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros. Essa palavra co-herdeiros é herdeiros com alguém, co-herdeiros de Cristo. E se é que com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Tu está passando luta, mas o Espírito Santo te colocar num lugar de paz, num lugar de honra, num lugar de bênção. Existe um caminho que só o Espírito Santo te leva nele. E lá no versículo 19 ele diz assim, para encerrar: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Deus te abençoe.